Amém. Amém, meus irmãozinhos. Amém. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece. Hoje é dia 11 de março de 2016, sexta-feira. Nós estamos aí mais uma vez trabalhando, para o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Ontem eu devia ter colocado esse vídeo no ar, não fiz, nem menos fiz, porque como a minha internet está terrível, mas hoje eu tomei coragem, eu falei, eu vou fazer o vídeo, eu vou deixar ele registrado e eu vou tentar publicar, vou fazer ele, esperemos que ele saia o menor possível, para que a gente consiga ter mais êxito, na conclusão do trabalho, Amados, então, nós estamos aí em Apocalipse, Estamos vendo aí a queda da Babilônia, a queda do anticristo, a queda da besta, sabe? É a derrota dos nossos inimigos, dos nossos verdadeiros inimigos, do sistema babilônico, E de todo o poder das trevas que regem a terra atualmente. Meus amados, eu queria só dizer uma coisa bem rapidinha. Eu tenho visto, no geral, muitas pessoas tão queridas, Todos os irmãos em Cristo. Quando a gente começa a conversar, a gente vai se apaixonando por essas pessoas, A gente começa a entender, são pessoas que são futuros cidadãos do céu. E eu vejo que, às vezes, quem sou eu para falar, é isso, é aquilo, longe de mim. Mas eu tenho visto muitos irmãos um pouco em expectativa, outros nervosos, outros com medo. Alguns irmãozinhos estão falando que Deus ficou um pouquinho calado. Eu acho que com cada pessoa, Deus ele tem o seu jeito de falar, de tratar, de trazer as coisas. Não creio que Deus abandona a qualquer um dos seus filhos. Mas eu me lembro da passagem bíblica, acho que foi o apóstolo Pedro, quem foi o apóstolo que quando viu Cristo caminhando sobre as águas, quis caminhar também, e Jesus então manda ele vir, ele sai do barco, começa a caminhar, aí quando ele está quase chegando pertinho de Jesus, já estava bem perto, ele olha para baixo, ele começa a afundar, desespera, Jesus pega ele pela mão, E ali a história todo mundo conhece. Enfim, amados, nós precisamos estar com o coração muito tranquilo, muito calmo, muito sereno. Eu posso dizer para os irmãos que eu me sinto assim, sabe? Eu tenho visto muitos irmãos em uma expectativa, em estado de muitos dizendo que estão tristes, oprimidos pelo que está vindo para o mundo e etc. E eu não sei se é porque eu me desliguei muito de muita notícia, porque estou agarrada aqui com essa coisa de fazer vídeo, depois venho conversando com alguns irmãos, e essa fase também que eu estou passando com a dificuldade de usar a internet, então eu não estou tendo tanto acesso a tanta coisa, mas ainda assim nada de novidade, Nada de novidade. Eu posso dizer para os irmãos que eu estou com uma expectativa muito grande no meu coração do que está por vir. Uma expectativa muito grande, realmente. Porque eu creio que Jesus está muito próximo. Eu creio que Jesus está às portas. E eu creio, se todos nós estamos realmente alinhados com a vontade de Deus, quanto mais o pau começa a quebrar lá fora, mais a gente começa a pegar um pedaço de pau e bater os tambores de alegria, porque Jesus está voltando, não é verdade? Jesus está voltando. A minha irmã teve um sonho essa noite retrasada, eu vou me dar o luxo de contar, porque eu acredito que foi um sonho de duplo significado. Teve o significado pessoal pela fase na qual ela está passando, está vivendo, e tem uma mensagem para a igreja, e é por isso que eu me dou o luxo de contar o sonho. Quando eu falo irmã, irmã de sangue mesmo.
Ela sonhou que ela estava numa cidade, uma cidade grande, tipo uma capital, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Bem ali no centro, quando tem aquele alvoroço das pessoas. E ali, de repente, onde ela estava tinha muitas árvores e tal, e ela entra no ônibus. Entra em um ônibus, né? E ela estava indo para algum lugar, o ônibus tinha algumas pessoas, e ela conta que quando ela entrou no ônibus, ela começou a ver muito movimento de fora, muita confusão. Parece que tinha muita ventania forte, trovões, enfim, parece que um temporal muito pesado estava para vir. E ela no ônibus, de repente, ela olha assim, ela vê a pessoa do próprio Jesus Cristo. E ela me conta, ela fala, Ana, eu sabia que era Jesus, porque eu senti uma paz tão grande no meio daquela confusão, no meio daquela condição. E sabe o que aconteceu, Ana? Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, de repente, Jesus veio como que abraçando a mim e a todas aquelas pessoas que estavam ali naquele ônibus. Só que ele não chegou a abraçar, mas ele, ao mesmo tempo que ele não chegou, ele chegou e isso se formou tipo uma cúpula. E aquela cúpula de proteção, ao mesmo tempo, ela nos teletransportou para o alto para um outro lugar, ela conta, para um outro lugar. Eu não sei qual era aquele lugar, mas eu sei que de longe, a gente estava de longe ali, a gente começou a ver a cidade onde a gente estava antes. E ali, Ana, tinha fogo, tinha explosões. Só que é como se Jesus dissesse para mim, você está protegida, não vai acontecer nada com você. E ali ela me contou, olha, o grupo das pessoas que estavam conosco, eu não conheço, são pessoas desconhecidas, só que sei que estavam todas protegidas. E ali, diz ela que de repente ela vê Jesus então subindo, né? E falou para ela alguma coisa do gênero, você precisa combater. Você precisa combater. Eu trouxe esse sonho da minha irmã aqui para os irmãos, porque alguém pode dizer, poxa, mas Jesus agora deve descer, não subir. Jesus deve voltar, não subir. A Bíblia fala que Jesus, ele vai nos encontrar nos ares. Amém? Ele vai nos encontrar nos ares. Nesse sonho que a minha irmã teve, ele chegou a vir até dentro do ônibus, quer dizer, ele pisou na terra para proteger ela de uma situação que estava prestes a explodir onde ela estava e transporta ela e o grupo de pessoas para um lugar seguro para eles verem. Eles viam o que estava acontecendo. E ela fala, ele estava no ar. Ele estava no ar, mas ela não conseguiu traduzir bem se ele subiu do tudo ou só se ele ficou ali. Mas a realidade, tanto eu nem estou com o sonho aqui do lado para ler os detalhes, eu estou contando pelo que eu me lembro por alto, que eu li ontem à noite, mas a realidade é que eu falei para ela, quando você estava dentro daquele ônibus, tinham pessoas estranhas e Jesus abraçou o grupo inteiro e ao mesmo tempo como que formou uma cúpula e vocês foram como que teletransportados para um lugar alto, porque ela disse que para onde eles foram era alto e de lá ela via a cidade. Eu contei para ela, falei, olha, quando Jesus, nesse caso, ele começa a subir, né, como você teve a sensação que ele subia, mas olhava para você e você tinha a sensação como de uma mãe que cuida, né, dos seus. Era essa a sensação que ela recebeu de Jesus e Jesus falou, você ainda precisa combater. Ela está passando por um período de muita luta, muito problema, muita confusão. E nós começamos a orar, né? A gente começou a orar. E Jesus, essa semana eu pedi em oração, falei, meu bom Deus, traz paz no coração da minha irmã, traz calma, né? Traz alguma coisa. E um sonho com Jesus não existe melhor consolo. Não sei aqui quem já sonhou. Eu posso dizer que só o fato de eu ouvir dela, ela nunca sonhou sobre isso. Até eu já recebi. Então, o combater, no caso, é a oração, né? Que ela já está orando, está combatendo, ela tem se levantado em oração com muita fatiga. Mas o Jesus que teletransporta ela e um grupo de pessoas desconhecidas de dentro de um ônibus para um lugar alto é o arrebatamento, meus irmãos. É o arrebatamento próprio dito. É a figura do arrebatamento no momento antes da hora da meia-noite.
A ventania, o dilúvio do juiz de Deus chega. Só que ela viu aquilo ali, mas ela ainda não estava dentro da tempestade. Ela viu o vir da tempestade. Ela contou, falou, era uma ventania, parecia uma chuva muito pesada que estava vindo. E ali, quando a gente viu aquela situação se aproximando, na mesma hora aparece Jesus, abraça todo mundo e arrebata todo mundo. Ela falou, teletransportou todo mundo para um lugar alto. E a igreja, quando for arrebatada, ela vai para o céu. Ela vai para um lugar alto. E como nós estamos estudando o livro de Apocalipse esses dias, a gente vê aqui os eventos que vão acontecendo na terra enquanto a igreja está no céu. A gente vê o juízo caindo, sendo derramado, o fogo, enquanto a igreja em peso está no céu. E agora aqui, na segunda metade da grande tribulação, a gente vê todos os santos no céu e o planeta Terra entrando em juízo. É por isso, amados, que eu contei o sonho dela. Porque talvez você está ouvindo falar de algum desastre iminente, alguma coisa que está chegando. Eu tenho ouvido alguns irmãos falando isso. Eles estão esperando assiduamente um meteoro cair na Terra, raspar, cair lá perto do oceano, não sei aonde, terremoto. Amado, acalma teu coração. Acalma teu coração, em nome de Jesus Cristo, porque ainda que caia, e eu não acredito que pode cair alguma coisa com a igreja na terra, mas ainda que caia, porque a gente não sabe de todas as coisas, Jesus ele vai nos abraçar, e ele vai nos transportar daquela condição, daquela situação, daquele perigo, do temporal que está chegando para um lugar alto chamado a glória. A glória, nós vamos para um local chamado glória, a glória, nós estamos indo para a glória, oh aleluia. Por que se chama de glória? Porque lá tem Deus, e aonde tem Deus tem glória, tem a glória dele. Então é por isso que eu conto com muita tranquilidade, que eu estou muito calma, eu estou muito tranquila, eu estou muito serena, eu estou bem realmente, porque eu acredito de todo o meu coração. Ainda que venha acontecer algo com a igreja na terra, pecado que eu creio que a maioria desses irmãos não escutam esse vídeo, eu creio que muitos deles não escutam mais meus vídeos, mas a gente está sempre junto mesmo assim, mas eu creio que ainda que aconteça algo, nós não seremos atingidos, porque Deus não nos reservou para a ira. E qualquer juízo a nível mundial, ele vai ser muito pesado. Ainda ontem eu comentei com alguém, eu disse, olha, sabe por que ainda não está acontecendo nada? Apesar do mundo estar numa situação tão pesada. Porque na hora que acontecer não para mais. Amados, na hora que começar a acontecer o juízo de Deus, não para mais. Vai parar só lá no Armagedon, É no mínimo 7 anos. Eu falo no mínimo porque tem alguns teólogos que dizem que a grande tribulação é 7 anos, mas tem quem andou fazendo umas contas na Bíblia aí e achou mais coisa. Eu nunca parei para prestar muita atenção nesse detalhe, mas eu posso então ressaltar dizendo que é no mínimo 7 anos de catástrofes mundiais. Acabou o mega terremoto, vem a mega tsunami, acabou a mega tsunami, tá caindo fogo do céu, caiu fogo do céu, aí tem outro terremoto, acabou outro terremoto, vai nascer praga no povo que tem a marca da besta, acabou esse negócio, vem o anticristo, vem a besta, acabou não sei o que, vem chuva de granizo e uma coisa e outra, gerando eventos em cadeia. Não tem como escapar. Por isso que ainda não começou. Amados, são 2000 anos. 2000 anos aproximadamente que Jesus veio no mundo. Ele trouxe a mensagem da cruz, ele trouxe o evangelho, ele trouxe a mensagem do reino de Deus.
E são 2000 anos que homens têm se levantado em total rebeldia contra o nosso Criador. Almas têm vindo e têm ido. Pessoas têm nascido e têm morrido. Bilhões e bilhões estão no inferno. E milhões estão na glória, no céu, no paraíso. Chame como você quiser. Descansando. Nós somos literalmente a última geração. A última geração. Se você tem seus 30 e poucos anos, como eu que tenho meus 37, você saiba que você faz parte na metade dessa geração. Você nasceu, a geração brotou em 1948, né? Você que está aí com seus 30 e poucos anos, você está quase que na metade dela, um pouquinho depois, sei lá. Mas nós fazemos parte da última geração. Não tem mais escândalo para acontecer que extravase, sabe? Tudo que está acontecendo já virou uma coisa... Por exemplo, a perseguição das crianças no mundo. Para nós que temos a ótica do cristão, a gente já entendeu o que mais pode acontecer. Eles já estão matando as crianças, já estão violentando as crianças, já estão judiando das crianças. É questão de espalhar a nível mundial. Então já virou um ato que já chegou no coração de Deus, já está lá diante dele essa fúria desse pecado, desse tormento, dessa loucura, dessa afronta. Os cristãos estão sendo perseguidos, o mundo está em caos, a loucura está instalada. E o mundo, ele já está sendo completamente desestruturado para receber o sistema do governo do anticristo. Não tem como melhorar nada. Para onde você olha, não vai resolver nada. Ouvi um pessoal aí levantando um clamor agora para o domingo, para as igrejas saírem para a rua, de fora do templo, se ajoelhar, orar, clamar a Deus. Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aquela conversa que todo mundo conhece. Amados, você pode sair fora do seu templo. Você pode deixar sair sangue no seu joelho. Não vai resolver nada. Porque isso aí é profecia. O Brasil está em rebeldia. Se essas igrejas que estão querendo sair para a rua, bater o joelho para orar, tivessem santidade, tivessem buscando arrependimento, tivessem buscando realmente a volta de Jesus, pode ser que resolvia. Pode ser, mas não resolvia agora, resolvia antes, resolvia muito antes, meus amados. Essas igrejas, elas estão se lambuzando no pecado, há mais de 10 anos, meus irmãos. Esses pastores estão pregando prosperidade, estão pregando reino na terra, estão pregando tudo que o mundo oferece. São pastores que apoiam discoteca gospel, são pastores que apoiam eventos gospels para os jovens, cantores gospels que viraram estrelas, estão quase como as estrelas de Hollywood. Vocês acham que essas igrejas que vai para fora bater joelho no chão, Deus vai olhar para esse povo? Por que Deus vai salvar um país que está tão desgraçado? Porque o povo tem afrontado a Deus à torta e à direita? Pastor que fala de Deus, depois fala do diabo, literalmente. Tanto escândalo, tanto absurdo, tanta loucura, tanta coisa assim que nós sabemos. Por que Deus vai ouvir uma oração? Por que Deus vai sarar o Brasil? Para eles continuarem lambuzando? Presta comigo atenção. Eu sou um pastor da igreja tal. Todos os domingos eu prego prosperidade, eu prego que os irmãos têm que andar em santidade, mas não entra no detalhe do que significa andar nessa bendita santidade. Que os irmãos têm que dar o dízimo, que os irmãos têm que dar oferta, que os irmãos não podem faltar no culto. 90% da conversa desses pastores é isso. Você não pode faltar no culto, você tem que dar sua oferta, você tem que dar seu dízimo. Você tem que batizar na nossa igreja, você não pode faltar aos cultos. E aí conversa palavra mansa pro povo ouvir, vai dando capim pro boi, porque o boi gosta de capim na boca, não gosta de andar no pasto procurar sozinho. Você dá o capim pro boi, ele se encontra mais confortável. Então esses pastores estão enchendo esse povo de capim, estão inventando moda.
Vamos inventar discoteca gospel, vamos inventar sexy shop gospel, vamos inventar filme erótico gospel, porque os casaizinhos cristãos estão muito frios. E nessa palhaçada toda, agora, nosso Deus, o Brasil tá caindo, o Brasil tá acabando, e não sei o quê. Nós vamos levantar um clamor. Nós vamos para as ruas, todo mundo, vamos para a rua, vamos bater o joelho no chão e pedir a Deus, se o meu povo que clame pelo meu nome se humilhar. Humilhar para quê? Deus, cessa essa palhaçada do governo brasileiro, cessa essa palhaçada desses loucos políticos brasileiros, pra quê? Pra eles continuar inventando sexy shop gay? Gay não, é gospel? Pra continuar abrindo igreja gay por aí e ninguém fala nada? Ou se fala muito pouco? Pra quê? Pros jovenzinhos estar falando pelo WhatsApp um bando de porcaria aí? Pra quê? Para o povo continuar indo para a igreja rodopiar cheio de Exum falando com o Espírito Santo? Para quê? Vamos julgar por terra a hipocrisia, meus irmãos. O juiz está chegando, o fogo está vindo e que venha. Meus irmãos, olha, eu não falo só no Brasil, o mundo inteiro está debaixo do juiz de Deus. Deus ainda não começou porque ainda tem justo nessa terra, mas quando ele levar embora o justo, o juiz vai cair sim, meus irmãos. Eu vou falar para você que ainda está na dúvida, não perca seu tempo orando a Deus, pedindo a Deus para sarar a sua terra, porque Deus não vai sarar. Deus vai sarar a nossa terra com juízo, porque o fogo de Deus é que purifica, meus irmãos. Não peça a Deus para intervenir, não peça a Deus para impedir, não peça a Deus para fazer justiça tirando a governadora política lá corrupta, porque ela se sair vai vir outro pior. Ainda que a Dilma saia, a lambança já está feita, não é só ela que está fazendo lambança, não. E os deputados que estão lá na Câmara aprovando leis contra a família, por que esse povo não vai sair? Vocês acham que Deus simplesmente vai matar esse povo instantaneamente, vai acabar com toda a cativeira desses políticos loucos, desses corruptos, e aí o Brasil vai ficar bem? Como é que o Brasil pode ficar bem se a criançada está saindo dançando com a bunda de fora? Como é que o Brasil pode ficar bem se os jovens não querem saber de Deus? Eles querem saber de sexo, do mundo, de roupa cara, de música, de moda, de balada. Meus irmãos, vamos acordar, eu faço esse apelo de coração, vamos acordar desse sonho. Esses pastores ficam querendo pôr o povo nesse sonho, achando que esse mundo vai virar um mundo encantado. A palavra é encantado mesmo, porque esse povo está fazendo magia na cabeça das ovelhas que estão ali dentro ainda, se é que todas são ovelhas. Eles estão fazendo magia, eles estão falando palavras quase que de encantamento. Porque falar que se eu chegar lá, bater o joelho no chão e ficar orando, chorando, Deus vai ouvir, porque eu me arrependi. Você se arrependeu do quê? Você se arrependeu do quê? É como a gente vê, pior é o crente do que o descrente. É pior ter amizade com o crente do que com o descrente. Porque o crente, então, os crentes, desses crentes geral, eles são invejosos, eles são orgulhosos, eles são snobs, eles são prepotentes, eles são arrogantes. É um povo cheio de si mesmo. É um povo que enche a boca para falar de Jesus, de Deus, do Espírito Santo. São muito donos da verdade bíblica. Enfim, amados, como é que Deus vai sarar? Mas tenta ir pela lógica, né? Vamos tentar ir pela lógica. Se um pastor Paulo Júnior, eu pego ele muito como referência, porque graças a Deus esse homem é uma referência para nós que estamos esperando a volta de Jesus. Ele é uma referência. Se o pastor Paulo Júnior vira no púlpito e falar assim, meus irmãos, domingo agora vai ter essa passeata aí na cidade, né? Digamos assim. Nós vamos para fora da igreja, vamos bater o joelho, vamos clamar a Deus perdão pela nossa nação, vamos chorar. Talvez, meus amados, o povo vai com uma consciência de oração mais correta, mais coerente, mais consciente. Agora, mas por que não está pedindo? Por que ele não está levantando esse clamor na igreja dele? Por que o pastor Hernani Santos não está levantando esse clamor na igreja dele? Ou tá?
Por que outros pastores, como Lamartine Pozzella, não estão levantando esse clamor de povo ir para a rua, bater o joelho no chão, pedir a Deus para sarar a terra brasileira? E tantos outros pastores por aí. Valtemir Porto, a igreja dele. Por quê? Sabe por quê, meu querido? Porque esse povo já chegou à consciência que o juiz está aí, meus irmãos. Não é hora de bater joelho no chão para pedir a Deus para sarar a terra brasileira, não, mas é hora de bater o joelho no chão para clamar a Deus que termine de resgatar os eleitos, que termine de acordar esses que ainda estão dormindo, para que eles ainda dentro do tempo da graça possam se preparar com o óleo do Espírito Santo, se arrependendo, se lavando dos seus pecados para subir, meus irmãos. Eu não preciso sair do meu templo, da igreja que eu frequento para clamar a justiça de Deus no Brasil, não, mas eu tenho que estar dentro da igreja batendo o joelho por aqueles que ainda não se consertaram com Deus e são de Deus, estão como que prenotados para subir agora no arrebatamento. Essa tem sido a minha oração, meus irmãos. Essa tem sido a minha oração. Eu tenho orado por almas que ainda não estão convertidas, porque a minha esperança da salvação pelos entes queridos e por outros que eu nem conheço, mas estão chegando os nomes, é que até o dia do arrebatamento tem tempo para Deus operar no coração desse povo. E Deus, em nome de Jesus, que opere. Já pensou, meu querido? Você põe na sua cabeça, eu não vou mais orar por ninguém. Eu vou orar só por mim, eu vou me separar, eu vou me preparar e blá, 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 e blá, blá, blá. E para de orar pelos não convertidos, porque não tem mais jeito, porque o tempo acabou e não sei o quê. Aí você chega lá no céu no dia do arrebatamento, Deus queima suas obras, aí você chega diante de Deus com alguma coisa, Ele olha para você e fala, por que você não orou por pessoa A, B e C? Estava no seu coração de orar por eles. Seu coração toda vez pedia para orar. Sabe como é que o nosso coração pede para orar por alguma pessoa? É quando você pensa com pesar na vida daquela pessoa não convertida e você quer orar por ela. Isso é o Espírito Santo te tocando para você orar. E ali no céu Deus vai falar, por que você não orou? Se você tivesse orado, eu sou onipotente para poder salvar e eu salvaria aquela pessoa. Mas eu, como Deus, eu escolhi que você também intercedesse por ela. Meus irmãos, por que você não advertiu o pecador do pecado em que ele estava? Eu, como Deus, estipulei isso. Essa semana, meus irmãos, eu tive que expor um pecado de uma pessoa, um pecado muito pesado para essa pessoa. Essa pessoa, não sei nem se ela já viu esse pecado, porque eu acho que quando ela entendeu a situação na qual ela se encontra, ela sumiu. Ela simplesmente desapareceu. Mas tá lá o motivo do porquê, né? Que tanta coisa aconteceu. Antes de expor o pecado dessa pessoa, como foi feito, eu confesso que eu relutei muito, porque eu fiquei muito constrangida em ter que falar determinado assunto com determinada pessoa. Porque aparentemente é uma pessoa muito culta nas coisas de Deus, na palavra de Deus, é uma pessoa muito aplicada nas mensagens nas quais nós estamos vivendo nos últimos dias. É uma pessoa que tem muita condição de ensinar a muitos que não sabem as coisas como são, porque conhece de Bíblia, conhece de profecia, sabe? Mas infelizmente é uma pessoa que entrou num pecado da área sexual, vamos dizer assim. Entrou em pecado da área sexual. E esse negócio chegou para mim. Eu fiquei sabendo, eu tive que alertar essa pessoa. Só que essa pessoa, ela já sumiu, já correu antes de entender o motivo real do porquê que tanta coisa estava acontecendo. Mas eu avisei, meus irmãos, com muito constrangimento e aperto, porque para mim foi uma coisa muito triste ter que ver essa situação e ter que expor isso. Mas eu avisei, porque eu não quero que o sangue dessa pessoa seja cobrado das minhas mãos, mas mais ainda, eu não quero ver essa pessoa perecer na grande tribulação por causa de uma fraqueza, porque talvez subiu a cabeça tanta coisa,
tanta condição, tanta competência, que talvez essa pessoa já está fazendo teoria para si mesmo. Eu não sei, não estou aqui para julgar, Deus o sabe, mas essa era a minha esperança, que essa pessoa entendesse o quão perdido nesse momento ela está. E não tem mais tempo, minha querida, meu querido, não tem mais tempo para ficar nessa situação, nessa condição, não tem mais tempo. Jesus está voltando. E se Jesus está voltando, a gente não pode mais perder tempo pecando. Se você conseguiu coisa na sua vida, glória a Deus por isso, se você conseguiu casar, se você conseguiu uma família, se você conseguiu uma casa, se você conseguiu um diploma, se você conseguiu um emprego, se você conseguiu um prêmio, glória a Deus. Mas se você não conseguiu tudo isso, ou alguma coisa disso, não centre a tua concentração em buscar realizar esse sonho. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Basta, não tem tempo. Se você casar agora com uma mulher maravilhosa, com um homem maravilhoso, engraçado que todo mundo quer uma pessoa tão perfeita, né? Bom de tudo, perfeito em tudo, correto em tudo, que te leva às estrelas, né? Você quer uma pessoa bonita, charmosa, de Deus. Mas e você? E você? Está buscando em primeiro lugar o reino de Deus? Porque se Deus te dá essa esposa ou esse esposo, às vezes você consegue casar na semana mesmo, você junta a papelada, corre lá, casa na mesma semana. Ali você está achando que está feliz, de repente, vum, vem um arrebatamento. O que você aproveitou desse casamento, se era a coisa que você tinha mais importante no seu coração a buscar? O que você aproveitou? Então vamos acordar, meus irmãos. Isso é um apelo, isso é um clamor que eu ainda lanço, porque é mais forte do que eu. É mais forte do que eu estou lançando esse clamor, eu estou lançando esse clamor. Vamos nos arrepender, meus irmãos. Vamos nos arrepender, meus irmãos. Vamos nos arrepender. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo toque o nosso coração, que o Espírito Santo realmente traga no nosso coração uma consciência santa, sana, justa, pura, verdadeira. Que Ele consiga te mostrar todos os pontos que você está falhando e te dê contrição suficiente para você se arrepender, porque ainda tem tempo. Se você é crente que está escutando, às vezes comenta, eu acho que eu não vou subir no arrebatamento. Não fale isso nem de brincadeira. Porque ficar aqui, meus irmãos, ficar aqui vai ser condenar-se a si mesmo, praticamente à morte. Mas não é morte instantânea. Você vai ver coisas, seus olhos vão ver coisas que você nunca imaginou. Você vai viver coisas que você nunca pensou, meus irmãos. Talvez você é uma mulher já com seus 60 anos, talvez você é um homem já com seus 40, 50 anos. Pensa, você viveu 40, 50, 60 anos em paz, ninguém nunca te encostou o dedo para te bater. Talvez você simplesmente trabalhou a vida inteira, construiu alguma coisa, mas você nunca foi agredido nem verbalmente por alguém. Talvez nunca aconteceu. Mas se você ficar na grande tribulação, você vai experimentar isso como nunca, como nunca. Eu vou te dar um conselho, sinceramente eu vou te dar um conselho. Pega um filme da época do nazismo. Pega, por exemplo, a lista de Schindler, vai assistir 3 horas de filme. Eu te dou esse conselho para você que ainda está com o pé ali, será que eu vou subir? Eu não sei se eu vou subir. Assiste um filme do nazismo, da época de Hitler. São tantos filmes. Assista um. Eu te dou um conselho. Assiste aquele mais pesado, o mais triste, o mais terrível. E assiste esse filme. Assiste esse filme. Antes de você assistir esse filme, caso você não tenha temor de ficar na grande tribulação, você não teme, você não tem medo, assiste um filme desse. Antes de assistir esse filme, você fala, Deus, fala comigo. Porque talvez eu estou em pecado, mas eu estou tentando sustentar o meu pecado. Às vezes eu estou falando que não devo, vivendo que não devo, fazendo que não devo, tocando na noiva de Cristo, querendo arrastá-la comigo.
Talvez, meu Deus, eu realmente acho que eu estou bem demais, mas talvez eu não estou. E eu estou já começando a crer que talvez eu vou ficar para trás. Então fala comigo através desse filme. Toca meu coração, traz temor no meu coração. E assiste o filme. Assiste, principalmente as cenas mais terríveis. Assiste. Quem sabe esse tipo de situação que foi uma realidade nessa terra vai abrir os teus olhos para o que está vindo por aí. Lembrando que esse tipo de filme, essa perseguição que os judeus passaram nas mãos de Hitler, não é nada comparado ao que está vindo nas mãos do anticristo. Não é nada comparado ao que está vindo nas mãos do próprio Deus Todo-Poderoso. Coisa terrível é cair nas mãos de Deus. A gente não tem que temer aquele que pode matar o corpo, mas a gente tem que temer aquele que pode matar a alma, o espírito, mandar você para o inferno. Toma cuidado, meu querido. Toma cuidado em nome de Jesus. Eu estou apelando para você que está me ouvindo. A ruína de Babilônia é completa e definitiva. Apocalipse 18, do 21 ao 24. Então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e a arrojou para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flauta, de clarins, jamais em ti se ouvirá. Nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará. E nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará a luz da candeia, nem voz do noivo e da noiva, jamais em ti se ouvirá. Pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. E nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. O júbilo no céu. Apocalipse 19. Depois destas coisas, ouvi no céu como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia, 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 glórias! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia, aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Esse anjo, porém, me disse: vê, não façais isso.
Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Cristo, o vencedor da besta e do falso profeta. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o largar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amados, presta atenção. Presta atenção. Apocalipse 19:6, para eu não perder o fio da meada. Então ouvi como uma grande voz de uma multidão numerosa, uma multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa... Versículo 7. Cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. E agora você vê aqui, sempre Apocalipse 19, versículo 13. Está vestido com um manto tinto de sangue, Jesus, e o seu verbo se chama... E o seu nome se chama o Verbo de Deus. E agora olha aqui, 14. E seguiam-no os exércitos que há no céu. Segue a Jesus os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Amados, alegremos-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe se foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. E quem é que desce com Jesus aqui no dia do Armagedon? Os santos, esse exército montado no cavalo branco, com vestidura de linho finíssimo, branco e puro. Quem é? Quem é? Quem é? A noiva ataviada. E quem é a noiva de Cristo? Nós. Tem gente que fala que Jesus, na sua segunda vinda na terra, quando ele vier, tem gente que fala que ele vai vir só com anjo. Mas aqui em Apocalipse, capítulo 19, diz que quem vai vir com ele são os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Quem vai descer com Jesus é a igreja. Porque a igreja que está vestida de linho finíssimo, resplandecente e puro. Esse linho finíssimo é os atos de justiça dos santos. Amado, somos nós. Se vai vir anjo também, não sei dizer nesse momento. Mas uma coisa eu tenho certeza. Nós vamos ser arrebatados. Depois de 7 anos, nós vamos descer com Cristo, montados em cavalos brancos. Eu, você, pela misericórdia de Deus, vamos estar com vestidos brancos, de linho finíssimo. Amados, nós vamos vir guerrear, nós vamos vir botar um final no Armagedon. Somos nós que com Jesus Cristo vamos combater o bom combate, vamos botar um final nessa bagunça. Por isso não adianta agora você sair para a rua clamando a Deus para que Ele resolva o problema do Brasil. Mas você tem que clamar a Deus para que Ele resolva o problema daqueles que ainda não ouviram o chamado para subir para o céu e se preparar, participar das bodas e se vestir de linho finíssimo para vir montado num cavalo branco e finalmente botar um basta nessa bagunça.
Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E eu vi a besta e os seus reis e os reis da terra, com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Então é o exército da besta contra o exército de Cristo. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois seres humanos aqui, possessos de demônio, foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Amados, aqui é a derrota da besta e do falso profeta. Aqui o anticristo cai. Aqui a besta que surge do mar cai. E os dois vão ser lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Eles dois vão inaugurar o lago de fogo e enxofre. Daqui a pouco, ao capítulo 20 de Apocalipse, você vai ver que já estavam lá a besta e o falso profeta, que serão atormentados de dia e de noite pelos séculos do século, e logo em seguida você vê o juiz de Deus, onde Deus vai terminar de lançar tudo no lago de fogo e enxofre, o inferno. Olha aqui, olha só, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito dentro do livro da vida, esse também vai ser lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Amados, eu não quero entrar em detalhes sobre a batalha do Armagedon, porque aqui a gente ia ter que ir lá no livro de Daniel, a gente talvez iria ter que dar uma procurada lá no livro de Ezequiel, né? A gente ia ter que fazer um estudo bem puxado, e eu vou ser sincera, meus irmãos, eu não estou em condição para fazer isso não, vou ser muito sincera com vocês. Esse estudo que eu estou fazendo com os irmãos de Apocalipse, o que está me puxando nele é para ficar muito dentro dele mesmo. É para ficar quietinha dentro do próprio livro de Apocalipse, na maioria das vezes, sem complicar a vida. Se você quiser estudar sobre o Armagedon, você vai ver muitos vídeos aí muito bons. Inclusive no meu canal você vai procurar vários vídeos aí do Armagedon. É um estudo profundo dele. E tudo que está ali é o que vai acontecer no Armagedon. Mas só para dar um resumo bem rapidinho. Amados, o rio Eufrates, ele vai secar. E a gente viu isso aqui agora em um dos flagelos, né, se eu não me engano, ou das trombetas, agora já não me lembro mais. Eu sei que o rio Eufrates, ele vai ser secado completamente, tá? Quando ele secar, ele vai abrir passagem para os chamados reis do norte. Norte de quem, Ana Paula? Norte de Israel. Amém? Entre eles você vai ver a China, a Rússia, esses países árabes que estão fazendo de tudo para destruir Israel. Tem uma passagem bíblica que diz que quando Israel se encontrasse completamente sitiada pelos seus inimigos, é porque chegou o seu juízo. Amém? E isso vai acontecer nessa guerra do Armagedon. A Bíblia conta que eles vão invadir Israel. E aí ali em Mateus 24 você vê a descrição desse evento.
quando as mulheres, né, vão ter que fugir, aí Jesus adverte para que elas não estivessem, ai daquelas que estivessem grávidas ou que estivessem amamentando. Porque o exército, meus irmãos, se vocês estão vendo aí o pessoal do ISIS, o que eles estão fazendo com as mulheres e com as crianças, dá para a gente entender por que Jesus aconselha, ele cita que ai daquelas que estivessem grávidas, né? Ele fala também para que a fuga deles não acontecesse no inverno, porque agora aqui na Europa é inverno, a gente está vendo quanto esse povo que está fugindo dessas terras aí que estão sendo invadidas pelo ISIS, esse povo está sofrendo e morrendo. Está aí, meus irmãos, está aí. Então dá para a gente entender os motivos, a fuga no inverno, a fuga da mulher grávida, né? E ali fala, né, aquele que está no teto para não descer para pegar coisa alguma, talvez até um conselho de Jesus para que a pessoa consiga se esconder. Aquele que está no campo não volte para a cidade. E a Bíblia fala que vai ter um remanescente que vai escapar. Os inimigos de Cristo vão se reunir no chamado local Armagedon. Já ouvi falar que é uma grande planície. Tem vários documentários aí da Discovery, da National Geographic, que mostram que o chamado Armagedon, ou até pelo YouTube mesmo, é um vale, é uma planície muito grande. É um palco, uma arena natural que Deus criou para que ele fizesse essa matança. É onde você vê o anjo montado sobre o sol, né, em pé do sol, que clama com grande voz e fala para todas as aves que voam pelo meio do céu, para que elas viessem e reunissem para a grande ceia de Deus, para que elas comessem carne de reis, de comandantes, de poderosos, de cavalos, de seus cavaleiros, de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequeno como grande. Porque naquele vale, Jesus, mas os seus santos vão combater a última guerra, a pior de todas, a chamada Armagedon. E ali ele vai resolver tudo. Meus amados, no início do capítulo 19, você vê júbilo no céu. Eu já falei sobre isso ontem. Mas é onde os santos, todos os santos reunidos, vão se alegrar porque caiu o sistema babilônico. Se você que está me ouvindo é um estudante aí dos atos dos Illuminatis, dos senhores do mundo, da elite global, é aqui que eles vão cair, meus irmãos. Eles não vão cair antes disso, não. Eles ainda vão ter muitos anos de sucesso nessa terra. Eu, pelas contas altas aqui, eu acho que eles vão ter no mínimo ou no máximo mais uns 10 anos de êxito na terra. Só que eles vão sofrer, porque quando os flagelos começarem a acontecer, e aquele flagelo de nascer feridas, né? Vão nascer chagas em todos aqueles que carregam a marca da besta, esse povo já não vai poder fazer mais nada. Eles vão estar completamente feridos, cheios de pústulas por todo o corpo. Então todo o sucesso, toda a fama, todo o dinheiro, todo o poder que eles conseguiram não vai pagar a paz. Eles não vão ter alívio. O sol vai queimá-los, eles vão beber água envenenada, vai vir uma tsunami podre em cima do planeta Terra, vai invadir várias partes, os montes vão sumir, vão ser aplainados, as ilhas vão sumir. Porque enquanto isso tudo está acontecendo aqui, os flagelos estão caindo. E ali, meus irmãos, ainda vai ter um grupo de loucos que vão ir para o vale do Armagedon para combater contra Cristo. Porque diz que todo olho verá. A Bíblia fala, todo olho o verá. Vai ser como um raio que vai do oriente ao ocidente, do norte ao sul. Todo olho verá e os povos lamentarão. Quando todo mundo vê Jesus descendo nas nuvens com seu exército, automaticamente o anticristo vai reunir todo o seu exército também para o Vale da Matança, porque a Bíblia diz que Jesus vai descer e vai colocar os pés no Monte das Oliveiras. A Bíblia diz que o monte vai se fender ao meio e ali vai abrir. Tem quem disse, né, que quando Jesus botar o pé nos montes da oliveira, ele vai se abrir. Então se verá o vale, o chamado Armagedon. E ali o povo vai entrar ali dentro, né? Os inimigos de Jesus vão caminhar para batalhar contra ele.
E ali Jesus, ele vai pegar a besta e o falso profeta e vai lançá-los vivos no lago de fogo e enxofre. Tem uma passagem em Gênesis que conta a história, eu não vou achar aqui agora, mas quando Abraão estava no monte, e ali ele recebeu os 10 mandamentos, as leis, ele desce, ele encontra, né, o povo com bezerro de ouro, adorando e tal. Ali Deus começa a matar juízo, né, porque um monte ali caiu morto. Aí tem uma outra passagem, e essa aqui, porque tem muito tempo que eu leio, eu posso estar errando, mas tem uma outra passagem que conta de um grupo de homens, uma família ou duas, não sei, que se levantaram e eles começaram a afrontar Abraão, dizendo: mas quem é que te estipulou líder desse povo? E começaram a invejar, né? E afrontar Abraão. Ali o que acontece? Abraão vira e fala assim: então nós vamos orar, né? E Deus vai trazer a resposta. E eu só sei que Deus trouxe a resposta dizendo que eles iriam ser engolidos vivos para dentro do inferno. A palavra de Deus conta, e se vocês teriam que ler lá em Gênesis, né? O Êxodo, não sei onde é que está essa história, mas a palavra de Deus conta que parece que Abraão mandou sair todo mundo, que deixou só a família, né? Quando chama, aí eles saíram das cabanas, né? Para ver o que está acontecendo, sempre afrontando, diz que abriu uma fenda e engoliu eles, com os filhos deles, com a casa deles, com os animais deles, tudo vivo para o inferno. A Bíblia conta essa história. Te dou um conselho para ir lá dar uma lida para você ver. E aqui no final, em Apocalipse, Deus manda a besta e o falso profeta para o lago de fogo e enxofre. Eles vão inaugurá-lo. Amados, e aqui, a gente lendo o capítulo 19, né, você vê a derrota de todos aqueles que tinham a marca da besta. Aqui é a conclusão desse exército do anticristo, das pessoas que vão aceitar a marca da besta. Vai morrer todo mundo aqui no capítulo 19, ou vai literalmente terminar de morrer, porque pode ser que eles vão também ser mortos pelo flagelo, né? De qualquer modo, o capítulo 19, ele encerra o juízo de Deus. Por isso que você vê um pouquinho antes o júbilo. Porque antes de começar tem festa. Antes de Jesus descer com seus santos, vai ter júbilo no céu. Porque é como alguém que está saindo para a batalha já como vencedor. Porque Jesus já é vencedor, ele já venceu. Amém? Ele venceu na cruz. Jesus, ele vence Satanás pelo seu poder, pela sua soberania, pelo direito de ser quem ele é. Amém? E Satanás, ele já é um derrotado. E aqui, meus irmãos, eu não sei qual vai ser o dia, se amanhã ou na segunda, nós vamos entrar no capítulo 20 de Apocalipse, onde a gente vai estudar um pouquinho o milênio, ok? Hoje não. Então é isso que eu queria dizer para os irmãos. Eu espero mais uma vez ter podido ser útil com essa palavra, com esse estudo, ok? Espero que eu não tenha trago confusão na cabecinha de ninguém. Amados, que o Senhor Jesus abençoe a todos tremendamente. Amém, amém e amém.